Vamos agora calcular o potencial produzido por uma distribuição contínua de cargas, e agora para o caso específico de uma linha de cargas, como representada aqui na figura. Então, nessa figura, nós temos uma barra fina, não condutora de comprimento L, que possui uma densidade linear de cargas positivas lambda, e vamos determinar o potencial elétrico produzido por essa barra no ponto P aqui representado. E esse ponto está situado a uma distância perpendicular da extremidade esquerda da barra. Nós começamos considerando um elemento de comprimento dx e que possui uma carga associada dq. E essa carga dq está associada ao dx por meio desse lambda, que é a densidade linear de cargas. Então, lambda é igual a dq dx, de modo que o dq é igual a lambda dx. Esse elemento de carga dq e associado ao elemento de comprimento dx produz um potencial elétrico no ponto P que vamos representar como sendo dV. E este elemento está a uma distância r, aqui indicada, e esse r pode ser relacionado por meio desse d e por meio da posição do elemento dx, que é exatamente a nossa variável x. Então, nós vamos relacionar o r, o d e o x por meio do triângulo aqui formado. Então, esse triângulo nos permite escrever r ao quadrado igual a d ao quadrado mais x ao quadrado do Teorema de Pitágoras. Então, o r é a raiz quadrada de d ao quadrado mais x ao quadrado, que é a mesma coisa de escrever d ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1/2. Então, conhecido R e conhecido dq, nós podemos escrever a expressão para dV, porque agora nós vamos tratar esse elemento de carga dq como uma carga pontual. Então, nós podemos escrever a expressão para uma carga pontual, substituindo aonde tem V, dV, e aonde tem Q, dq. Então, tratando o elemento de carga dq como uma carga pontual, nós podemos escrever no lugar de V, dV, 1 sobre 4πε0 no lugar do Q, dq. dq sobre R, porque essa é a expressão do potencial para uma carga pontual. 1 sobre 4πε0, Q sobre R. No caso aqui, a gente escreve dq porque estamos tratando ele como uma carga pontual. Vamos agora substituir o dq pelo lambda dx, identificado aqui, e o r pela raiz quadrada de d ao quadrado mais x ao quadrado, identificado aqui pelo Teorema de Pitágoras. Então, isso nos permite escrever o dv como sendo igual a... Como essa barra aqui possui uma densidade de carga positiva e a gente está considerando o potencial no infinito como referência, de forma que V igual a zero no infinito, nós temos então que o dV, ele necessariamente aqui nessa configuração é positivo. Agora nós temos condição de calcular o potencial V produzido pela barra lá no ponto P. Para isso, basta integrar isso aqui ao longo da barra. Se é ao longo da barra, esse x, que é a nossa variável de integração, vai aqui da origem de x igual a zero até a extremidade, em x igual a L. Com isso, nós podemos reescrever. Integrando de ambos os lados, nós temos que a integral de dV é o V. O lambda e o 4πε0 são constantes, então eles saem do sinal de integral e vai ficar apenas a integral de dx sobre a raiz quadrada de x2 mais d2, que eu estou escrevendo aqui como x2 mais d ao quadrado elevado ao meio. E essa integral vai de 0 até L, que é o comprimento total da barra. Agora, todo o nosso problema se resume a resolver essa integral e encontrar, então, o potencial no ponto P, que é o que estamos interessados em obter. Então, vamos agora resolver essa integral aqui. Para integrais desse tipo aqui, nós fazemos uma substituição trigonométrica. Nós chamamos x de d tangente de θ. E calculamos aqui dx de θ. dx de θ
vai dar d secante ao quadrado de θ. Com isso, nós temos que o dx é d secante ao quadrado de θ dθ. Substituindo, nós temos que a nossa integral vai ser agora uma integral em θ. Então, vai variar de um θ0 a um θ final. O dx agora vai ser d secante ao quadrado de θ dθ. E aqui embaixo, a gente vai escrever no lugar do x o d tangente de θ, mas está ao quadrado. Então, fica d ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais d ao quadrado elevado a 1/2. Aí aqui vamos colocar o d ao quadrado em evidência, vai aparecer 1 mais tangente ao quadrado de θ, que nós sabemos que vale secante ao quadrado de θ. Por quê? Porque lá na relação fundamental da trigonometria, nós temos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Se nós dividirmos todo mundo por cosseno ao quadrado de θ, nós temos seno sobre cosseno, que é tangente ao quadrado, fica tangente ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1, e 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a secante ao quadrado de θ. Então, a gente pode substituir o dx e utilizar essa relaçãozinha aqui no denominador, uma vez colocando o d ao quadrado em evidência. Quando colocarmos o d ao quadrado em evidência, ele está elevado a 1/2, então vai ficar d ao quadrado elevado a 1/2 e dá apenas d. Então, isso aqui é a integral de θ0 a θ, de d secante ao quadrado de θ dθ, dividido por d, porque aqui eu já tirei da raiz, coloquei o d ao quadrado em evidência, que ele está nesse termo e nesse termo, então vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de θ aqui dentro, só que aí tem a raiz quadrada, tirando o d ao quadrado da raiz fica só d e aqui continua com 1/2. Esse d cancela com esse d, 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ, só que isso aqui está elevado a 1/2, porque é a raiz quadrada. Então, essa integral vai ficar integral de θ0 a θ, secante ao quadrado de θ dθ, dividido por secante de θ. Porque o secante ao quadrado de θ está elevado a 1/2, é a raiz quadrada de secante ao quadrado, que é a própria secante. Então, tem duas secantes aqui no numerador e uma no denominador. Simplificamos aqui e nós temos apenas uma integral fácil de resolver, porque é uma integral de secante de θ dθ. Para resolver a integral da secante, basta multiplicar por secante de θ mais tangente de θ e dividir por secante de θ mais tangente de θ. Fazendo isso, nós não modificamos em nada a expressão, porque isso aqui é o mesmo que multiplicar por 1. Isso aqui vai ficar, então, integral de θ0 a θ, de secante ao quadrado de θ mais tangente de θ secante de θ, dθ, dividido por secante de θ mais tangente de θ. E essa expressão aqui é fácil de ser integrada, porque basta chamarmos de u esse denominador, que quando derivarmos obtemos exatamente o numerador. Se fizermos essa mudança de variável, u igual a secante de θ mais tangente de θ, então aqui basta diferenciar. Então, de ambos os lados, nós temos du vai ser igual à derivada da secante, que dá secante de θ vezes tangente de θ, dθ, mais a derivada da tangente, que dá secante ao quadrado de θ dθ. Colocando dθ em evidência, o du vai ser igual a secante de θ vezes tangente de θ, mais secante ao quadrado de θ dθ. Então, a gente tem exatamente o numerador. E o denominador é exatamente o u, secante de θ mais tangente de θ. Então, isso simplifica muito o problema, porque nós vamos ter agora uma integral bem simples. A nossa integral agora vai ser em u. Então, vai ficar secante ao quadrado de θ mais secante de θ tangente de θ dθ é du. E secante de θ mais tangente de θ é o u. Então, a integral de du sobre u é o ln de u, variando de um u inicial até um u. Só que esse
Essa variável u é o secante de θ mais tangente de θ. Então, vamos voltar agora para a nossa variável. Vamos voltar para o θ e depois voltar para o x, para não ter que ficar mexendo nos limites de integração. Então, isso aqui é o ln de secante de θ mais tangente de θ, variando de um θ0 até um θ final. Agora, vamos voltar para outra variável, porque aqui nós estávamos na variável u, e agora voltamos para a variável θ. E ainda temos que voltar para a variável x, porque os limites de integração são de 0 a L. Para reescrevermos a secante de θ e a tangente de θ, vamos olhar para cá, ó, porque daqui a gente já tem que a tangente de θ vale x sobre d. Se a tangente de θ vale x sobre d, nós podemos facilmente encontrar a secante de θ, porque a secante é o inverso do cosseno, então basta encontrarmos o cosseno. Se a tangente de θ é x sobre d, então é porque a gente tem um triângulo, de maneira que os catetos oposto e adjacente podem ser identificados, porque se aqui for θ, para que a tangente de θ seja x sobre d, é porque o cateto oposto é x e o cateto adjacente é d, e aí tangente de θ é x sobre d. E aqui a hipotenusa, por meio do teorema de Pitágoras, vai dar raiz de x2 mais d2. Então, vamos encontrar o cosseno de θ daqui. O cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é raiz de x2 mais d2. Mas, na verdade, nós queremos a secante para substituir ali. Então, a secante de θ é o inverso do cosseno de θ. Então, vai ficar raiz de x2 mais d2 dividido por d. Então, vamos substituir aqui a secante e a tangente. E, com isso, encontrar, finalmente, o resultado dessa integral. Então, isso aqui fica ln da secante de θ, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado, dividido por d, mais tangente de θ. E a tangente de θ é x sobre d. Agora que nós voltamos para a variável x, os limites de integração vão de 0 até L. Então, só recapitulando aqui, essa era a nossa integral de interesse. Resolvemos por substituição trigonométrica e começamos a trabalhar com a variável θ e chegamos no integral de secante de θ dθ, que dá para resolver se multiplicarmos esse ali embaixo por secante de θ mais tangente de θ. Fazendo isso, chegamos no integral de du sobre u, que é o ln de u, variando de um ponto inicial a um ponto final. Aí voltamos da variável u para a variável θ, e depois, voltamos ainda da variável θ para a variável x. E agora sim, a gente pode voltar lá para a expressão do potencial e substituir, porque o resultado dessa integral aqui é o ln da raiz quadrada de x2 mais d2 dividido por d, mais x sobre d, variando de 0 a L. Esse é o resultado dessa integral. Então, a gente pode escrever o potencial como sendo igual a lambda sobre 4π ε0, que multiplica o ln disso aqui. Vamos substituir, então, primeiro quando x for igual a L. Então, nós temos. E depois quando x for igual a 0. Quando x for 0, vai ficar raiz quadrada de 0 mais d ao quadrado, que dá d ao quadrado. Então, raiz de d ao quadrado é d. D dividido por d dá 1. Mas, quando x for 0, 0 dividido por d dá 0. Então, isso aqui dá ln de 1 mais 0, ou seja, ln de 1. E o ln de 1 é igual a 0. Então, isso aqui é igual a 0. Só sobra ln desse termo aqui. Então, a gente pode ainda reescrever lambda sobre 4π ε0, ln de L mais raiz quadrada de L ao quadrado mais d ao quadrado dividido por d. E como esse potencial aqui é uma soma de valores positivos dv, de diferenciais de v, ele deve ser um número positivo também. O que é confirmado pelo fato de que o argumento do logaritmo é maior que 1. Para qualquer par de valores
de L e D, já que o logaritmo natural de qualquer número maior que 1 é sempre positivo. Com isso, então, nós identificamos como calcular o potencial produzido por uma distribuição contínua de cargas no caso de uma linha de cargas.